Você já se perguntou por que a Bíblia parece trazer tantas histórias diferentes, espalhadas entre gerações e culturas tão distantes? Muitos olham para o Antigo Testamento e pensam que ele é apenas uma coleção de relatos históricos sem conexão direta entre si. Mas, e se eu te dissesse que cada detalhe, cada bênção e cada promessa foram escritos como parte de um grande enredo que culmina em Cristo? Hoje, vamos mergulhar em uma profecia esquecida, uma palavra dita por Jacó no fim da sua vida, que atravessou os séculos e encontra sua realização perfeita em Jesus. Essa profecia não apenas mostra a unidade da Bíblia, mas fortalece nossa confiança de que as Escrituras são divinamente inspiradas. E se você deseja enxergar a Bíblia não como um quebra-cabeça solto, mas como uma narrativa viva e coerente, este vídeo vai abrir os seus olhos. Imagine a cena: Jacó, já idoso, reunindo seus 12 filhos ao redor da cama. Era mais do que um momento de despedida, era um ato profético. Em Israel, a bênção de um pai não era apenas palavras de consolo, mas declarações que moldariam o futuro de uma nação inteira. Cada filho aguardava, atento, ansioso, para ouvir o que o patriarca teria a dizer. Uns receberam palavras de encorajamento, outros palavras duras que refletiam suas falhas. Mas quando Jacó se voltou para Judá, algo diferente aconteceu. Não eram apenas palavras sobre o presente, mas uma promessa que apontava para o futuro, para uma linhagem de realeza e autoridade que mudaria a história da humanidade. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Essas palavras ecoaram pelo tempo como uma profecia que ninguém poderia apagar. Enquanto outros filhos receberam bênçãos limitadas às circunstâncias imediatas, Judá recebeu uma promessa que ultrapassava gerações. O leão, símbolo de força, coragem e soberania, foi usado para descrever sua herança. Isso não foi dito a Rúben, o primogênito, nem a José, o filho preferido, mas a Judá, aquele que carregava um passado marcado por erros e momentos de fraqueza. E aqui está o primeiro grande detalhe. O nome Judá significa louvor. Não é curioso que a tribo escolhida para trazer o Messias fosse aquela cujo nome carrega em si a essência da adoração? Louvor não é apenas cantar, é reconhecer quem Deus é e submeter-se ao seu governo. É exatamente isso que Jesus, vindo da tribo de Judá, representa. Ele é o centro da adoração, o alvo de toda a criação, o leão que reina e o cordeiro que se entregou. O nome, o símbolo e a promessa formam uma linha perfeita que aponta para Cristo. Mas talvez você se pergunte: como alguém com um passado tão conturbado pôde se tornar o ancestral do Messias? Judá errou. Ele participou da venda de José, mentiu para seu pai e teve um relacionamento escandaloso com Tamar. Humanamente, parecia indigno de carregar tamanha honra. No entanto, é justamente aí que vemos a graça em ação. Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma histórias quebradas em testemunhos de redenção. Judá, aquele que poderia ser lembrado por seus erros, se torna lembrado por sua promessa. Isso nos ensina que a fidelidade de Deus é maior que nossas falhas e que Ele pode usar até os capítulos mais sombrios da nossa vida para cumprir seu propósito. Se essa mensagem já está começando a abrir os seus olhos para a unidade da Bíblia, aproveite esse momento, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais conteúdos que revelam como cada detalhe das Escrituras se conecta em um plano perfeito. E quando você compartilha esse vídeo, você se torna parte desse propósito, ajudando outros a fortalecerem sua fé. Seguindo a linha da promessa, vemos que da tribo de Judá surge o rei Davi. De um simples pastor de ovelhas, Deus levanta o maior rei de Israel, e com ele um pacto eterno. Da sua casa e do seu trono nunca faltará um descendente. Davi foi apenas a sombra, o prenúncio de um reinado maior. Séculos depois, esse trono é ocupado não por um homem comum, mas pelo Rei Eterno, Jesus Cristo.
A genealogia que vai de Judá a Davi e de Davi a Jesus não é coincidência. É a prova viva de que Deus conduz a história com propósito e precisão. Outro ponto importante é a geografia profética. A tribo de Judá herdou o território onde ficava Belém, a cidade escolhida para o nascimento do Messias. Miqueias profetizou: "E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar entre as maiores de Judá, de ti sairá o que havia de governar em Israel." Isso mostra que até o lugar da promessa foi alinhado desde o início. Não é apenas uma linhagem de sangue, mas um alinhamento de territórios, cidades e acontecimentos que apontam para Cristo. Quando olhamos para Jesus, vemos nele o cumprimento final dessa profecia. Ele é chamado de leão da tribo de Judá em Apocalipse, aquele que tem autoridade, poder e soberania sobre todas as nações. Mas ele também é o cordeiro que foi morto, aquele que se sacrificou para trazer redenção, força e humildade, justiça e misericórdia, realeza e entrega. Nenhuma outra figura na história conseguiu reunir em si atributos tão aparentemente opostos de forma tão harmoniosa. Essa é a beleza do cumprimento da profecia. Jesus não apenas confirma a palavra de Jacó, ele a expande de forma inimaginável. Esse fio que conecta Jacó a Judá, Judá a Davi e de Davi a Jesus é a prova de que a Bíblia não é um conjunto de histórias isoladas. É um livro coerente, escrito ao longo de séculos por diferentes autores, mas com um único autor real, Deus. E se ele foi capaz de manter essa coerência ao longo da história, você pode ter certeza de que ele também é capaz de manter coerência em sua vida. Aquilo que parece sem sentido, desconexo, Deus está costurando em silêncio para formar um propósito maior. E o que isso significa para nós hoje? Significa que assim como Judá foi escolhido para carregar uma herança em meio a falhas, nós também somos chamados para viver como parte desse plano. Você pode se sentir pequeno, insignificante ou até indigno, mas Deus escolhe aqueles que parecem improváveis para cumprir os maiores propósitos. A profecia de Jacó nos lembra que o louvor é a nossa identidade, que a realeza de Cristo é a nossa herança e que a redenção é a nossa certeza. Por isso, não olhe para a Bíblia como histórias soltas. Cada detalhe, cada profecia, cada genealogia é uma peça do mesmo enredo. A bênção sobre Judá em Gênesis 49 não foi um acaso, mas um marco profético que se cumpriu em Jesus e continua a falar conosco hoje. Essa unidade das Escrituras é o que fortalece nossa fé e nos dá a confiança de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Chegamos ao final dessa jornada, mas não ao final da revelação, porque a promessa feita a Judá, cumprida em Cristo, continua viva em cada um de nós que cremos. Isso mostra que a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um plano vivo, coerente e eterno. Uma promessa que começou em Gênesis e se cumpriu na cruz, e que ainda aponta para um futuro de vitória e eternidade com o Rei dos Reis. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, inscreva-se agora no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a Bíblia é um todo conectado, vivo e inspirador. Assim, você não apenas recebe, mas também transmite esperança e verdade. A palavra de Deus é fiel, a profecia é real e o leão da tribo de Judá continua reinando hoje e para sempre.